Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Eu sou o professor Sérgio Lenz e juntos vamos meditar mais um texto da Palavra de Deus. E esse texto especial está no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 10, que é o início da história do rei Saul. Um rei que começou bem, mas não terminou tão bem. Mas o importante é que o início da sua história foi um início que nos traz muitas boas lições para aprendermos. Mas antes de lermos o texto, eu quero lembrá-lo, como sempre, que é muito importante que você se inscreva no canal, faça a sua inscrição. Se já fez, muito obrigado. Então agora falta compartilhar com o maior número de pessoas possíveis para que nós possamos alcançar muitas pessoas com essa palavra. E compartilhando, se desejar, deixe o seu like e faça seu comentário. Para nós é muito importante isso, ok? Dito isto, vamos para o texto que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 10. Eu selecionei algumas porções desse capítulo para nós lermos, começando no primeiro versículo, que assim diz: Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, e aí algumas coisas vão acontecer que nós vamos falar ao longo do vídeo. E ele termina com o versículo de número 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Que palavra maravilhosa, porque diz respeito a como podemos fazer a obra de Deus, como podemos nos aproximar da vontade de Deus, agradando a Deus segundo as suas próprias diretrizes. E é importante que nós lembremos da história de Saul, porque Saul precisava ser mudado. Bom, tem três questões. Primeiro, por causa do seu passado. E vamos simplificar, dizendo assim: o seu passado. Quem era Saul? Um homem que andava atrás das jumentas. Claro, ele estava a serviço do seu parente, cuidando das jumentas e fazendo com que os negócios da família prosperassem, porque essas jumentas haviam fugido. Mas vamos espiritualizar, me permito fazer um salto triplo hermenêutico aqui nesse texto, para contextualizar a nossa realidade. Quantas pessoas que, em vez de estarem se dirigindo para o céu, buscando as mansões celestiais, se preparando para a eternidade, estão se relacionando com os jumentos. E vamos pensar nas coisas dessa terra. Pessoas que têm os olhos voltados para essa terra, pessoas que estão com os olhos voltados para a eternidade. Então, Saul precisava ser mudado para poder colocar os seus olhos na eternidade. Saul também, em segundo lugar, precisava ser mudado não somente por causa do seu passado, mas por causa do seu presente. O Samuel que encontra Saul, encontra um Saul desorientado. Quantas pessoas nos nossos dias estão desorientadas? E a orientação correta para que as nossas vidas prosperem é a orientação pela palavra de Deus. Então, precisava ser mudado. E em terceiro lugar, Saul precisava ser mudado por conta do seu futuro. O seu futuro seria como rei de Israel. E um rei precisa ser preparado adequadamente para poder agir de acordo com o cargo e o título que lhe será outorgado. E aí o roteiro de Saul, a partir do versículo 2, é que nos chama a atenção e nos dá belíssimas lições para que nós possamos entender como Deus age para mudar a vida de um homem, de uma mulher que ele deseja usar nas suas mãos. Em primeiro lugar, o texto vai dizer, a partir dos versículos 2, 3, 4, enfim,
que Saul precisava passar por uma sepultura. Era a sepultura de Raquel, enfim, tem toda uma lógica ali, mas contextualizando a nossa realidade, passar por uma sepultura diz respeito a sepultar o velho homem, passar pela morte da velha natureza, para que a nova natureza renasça. E o Senhor naturalmente não vai usar o velho homem, porque o Espírito Santo vai habitar em um corpo santo, em uma vida santificada, que age de acordo com a palavra de Deus. Então é importante passar pela sepultura. Nós vemos, infelizmente, algumas pessoas tentando fazer o bem, fazer coisas boas, praticar o bem como forma de, através da lei do karma, receber de volta esse bem, receber coisas boas de volta. É bom fazer o bem? Claro, tudo que plantamos nessa terra nós colhemos, não tenha dúvida, mas lembre-se, só fazer o bem não vai te dar a salvação. Se só fazer o bem te desse salvação, Cristo teria morrido em vão na cruz do Calvário. A morte de Cristo é a única chave de acesso às mansões celestiais. Entenda isso. A morte de Cristo, passando pela morte, passando pela ressurreição de Cristo, aceitando a Jesus como Salvador, a partir daí, a obrigação de fazer o bem. Mas sem passar pela morte de Cristo, o bem não te dará salvação. É importante que você grave isso. Em segundo lugar, você vai observar no texto subsequente que Saul precisou passar por um carvalho. E o que significa o carvalho aqui? Senão a recordação que nos traz do lenho, do madeiro, da rude cruz. Aliás, a canção belíssima diz: rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo nessa cruz, contemplo quem? O meu Senhor, que por mim se entregou para que eu pudesse ser justificado perante o Deus eterno. Que maravilha este momento na vida de Saul, passar pelo carvalho, passar pelo lenho, passar pela cruz, é o objetivo de todo aquele que deseja nascer de novo e participar dos prêmios, das bênçãos, das promessas do Eterno que estão contidas aí nas Sagradas Escrituras. Em terceiro lugar, observamos que Saul passou por um monte. E olha, passar pelo monte nos lembra muito o Salmo 121. Você lembra dele? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele, é o guarda de Israel, que não dorme, que não dormita, que não descansa, que não está desorientado, mas está com o controle de todas as coisas nas suas mãos. Vale muito a pena confiar nesse Deus. Passar pelo monte diz respeito às provações, às dificuldades, às vicissitudes que a vida vai nos apresentar. Jesus, quando encaminhou seus discípulos para as primeiras missões, ele diz: eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Então não espere o tempo inteiro só coisas boas dessa vida. Aliás, se tá ruim, vai piorar, tenha certeza disso, ok? Vou lembrar, se tá ruim, vai piorar. Bom, e aí por fim, ele passa por um ajuntamento de profetas, para daí o Espírito do Senhor se apoderar dele e ele ser transformado num novo homem. Que é o ajuntamento de profetas, se não fazer parte da igreja de Cristo, estar ligado em comunhão com aqueles que professam a mesma salvação, viu? Você não pode ficar desligado do corpo de Cristo, você precisa ter comunhão com a igreja. Por isso a nossa recomendação: procure uma igreja mais perto da Bíblia. Peraí, professor, não é mais perto de casa, não. Mais perto da Bíblia. É essa igreja que vai te ajudar a se orientar para um dia você ser
tão transformado e tão mudado que possa ir para o céu e encontrar com o Salvador de todos nós. Mas a igreja perfeita existe? Não, não existe. Se existisse, não seria igreja, seria um museu de pessoas perfeitas. Não é um museu. Ali é uma oficina, é um hospital. E no hospital tem pessoas doentes, no hospital e na oficina tem carros estragados. Então é possível que você encontre alguns estragados, mas se você crer, se você buscar a presença do Senhor, o Espírito do Senhor vai te mudar em um novo homem, uma nova mulher, e você vai ser transformado para a glória de Deus e vai poder servir aos propósitos do reino. O meu vídeo fica por aqui, agradecendo o carinho da sua companhia e dizendo a você, fique ligadinho porque está chegando vídeo novo no canal todos os dias de segunda a sexta. Fique com Deus, um forte abraço e continue confiando nele porque ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.